E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Que legal! E olha o clima do Gazeta Esportiva, ó. Eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Você fomos bons amantes. Aumenta, Pacheco! Bom demais. Você fomos bons amantes. É segunda no Gazeta Esportiva, galera! E a gente traz tudo, ó. E a gente traz tudo pra vocês, hein? Escolhi a música porque eu tava aqui olhando música e eles começaram a cantar, e é isso aí. E você não tem que ter medo não, hein? Porque o Gazeta Esportiva de hoje tá daquele jeito, trazendo toda a repercussão do clássico polêmico entre São Paulo e Palmeiras. E pra comentar essa super dupla, Osmar Garrafa, apresentador do Mesa Redonda. E José Paes, repórter, que traz muito mais pra você. Teve tudo. Isso tá demais. Tá demais, o José Paes que é demais. Teve tudo quanto é tipo de reclamação, gente, no clássico. E os novos capítulos dessa rivalidade aconteceram hoje. A história não parou lá no jogo, continuou hoje e tá desenrolando ainda. O Alexandre Silvestre tá no Allianz Parque com as informações sobre o assunto. Cadê o Silver? Tá lá? Aê! E depois o Silver vai explicar por que está no Allianz Parque e não está na frente do CT, tá? Tem ainda a eliminação do Corinthians no Paulistão. Thiago Salazar explica o que acontece agora com o Timão. E a gente... Olha o Salazar lá! Epa, Salazar! Buenas noches! E a gente traz ainda novidades do Santos e a contratação do Cuca pelo Atlético Paranaense. Fique com a gente, voltamos depois dessas dicas. Já vai se preparando por aí. Bom, já voltamos, pessoal, e a gente começa por aqui com uma notícia muito boa, muito legal. Sabe o projeto Futivida Prudente que nós mostramos na sexta-feira, né? A reportagem que o José Paes fez? Então, os meninos conseguiram o conserto das traves que estavam quebradas, as traves do gol. Depois que a gente fez a reportagem, o projeto ganhou a ajuda do senhor Luiz da Juta, @Luiz da Juta, que soldou tudo certinho para as crianças poderem jogar futebol com mais segurança. Tem a imagem aí? Vamos mostrar a imagem? Olha lá, o seu Luiz foi lá, ele assistiu a nossa reportagem, se solidarizou, foi lá, prestou o serviço para a turminha lá da Vila Prudente, do projeto, e a gente fica muito feliz por ver que o pessoal do Futivida vem ganhando todo o apoio necessário aí, e a gente vai continuando. Estamos juntos aí, batalhando por esses meninos e por essa causa, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais do clássico, mas antes tem o Santos também por aqui. Vamos ver como é que foi a derrota do Peixe para o Red Bull Bragantino. Pode rodar. Jogo duro, pegado entre Red Bull e Santos em Bragança Paulista. E olha que os dois times entraram em campo já classificados. Os treinadores escalaram o que havia de melhor e os jogadores não se pouparam. Vontade de sobra e cada dividida. 2 expulsos na etapa final, ambos do Red Bull, um logo no recomeço e o outro no finzinho da partida. Enquanto eram 11 contra 11, teve lei do ex na metade do primeiro tempo, quando o Sacha abriu a contagem para o Braga. Festa no gramado e provocação para cima do staff do Santos na cabine, bem do nosso lado. Na saída para o intervalo, teve confusão lá embaixo. Clima quente entre os jogadores. Em desvantagem no placar e com 1 a mais nas 4 linhas, o Santos partiu para cima em busca do empate. Entrou em cena o Cleiton, goleirão que fez malabarismo para fechar a meta e garantir os 3 pontos para o Bragantino. O resultado foi legal para o Red Bull, para a torcida do Massa Bruta, que tirou uma onda daquelas do Peixe. Zoeiras à parte, nem o Caixinha, muito menos o Carille, gostaram do que viram. Há jogos em que acontecem coisas como estas e temos que apelar àquilo que é a nossa capacidade de sacrifício. 11 contra 11 no primeiro tempo, eu não gostei da equipa. Não gostei da equipa. Sou muito claro em relação a isso. Nunca soubemos estar metidos totalmente no jogo. Fomos sempre uma equipa muito longa, uma equipa muito distante entre linhas, quer a atacar, quer a defender.
Achei muito desconcentrado, tomando decisões erradas dentro de campo, mesmo quando eles estavam com 11 jogadores. Tentamos mexer, tentamos mudar ali para que a gente fizesse um jogo mais vivo, não um jogo tão moroso, um jogo tão lento, né? A gente melhorou um pouquinho, mas tinha que ter sido mais. Tomando decisões erradas, com um jogador a menos e muitas vezes lançando essa bola para a disputa, sendo que a gente poderia ter rodado melhor. Nosso time é um time técnico, ter rodado mais essa bola no campo ofensivo. Infelizmente não fizemos isso, né? E o Bragantino, bem organizado, conseguiu anular aquilo que a gente propôs de jogo. Muito bem. É isso aí. Agora a gente vai... Vocês vão comentar do jogo? O Santos, rapidamente, o Santos, ele tá tendo período para trabalhar, né? Não vem jogando, teve a semana aí para treinar. E é muito curioso ver que o Santos está caindo, né? Tá tendo uma queda aí de nível, tendo tempo para treinar, o Carille tendo tempo para organizar um pouquinho mais ainda esse time, que é bem verdade, começou muito bem, surpreendendo todo mundo. E agora está tendo essa queda de rendimento, mas é aquilo, né? O Santos já está classificado, já está pensando na próxima fase. Eu acho que essa questão emocional, essa questão psicológica acaba indo para o jogo, não tem como. Você sabe que você já está classificado. É normal baixar um pouquinho a guarda, mas o Santos tem tudo para estar na semifinal do Campeonato Paulista. Vai pegar a Portuguesa, que é um dos piores times do campeonato, mas nesse regulamento aí completamente maluco, está classificada para a próxima fase. Então o Santos, acredito que tem um caminho bacana aí para chegar até a semifinal. Até porque o objetivo do Santos na temporada é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Ponto. Sim. Tá? O Santos, ele se classifica de forma antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista, num processo de reformulação. E detalhe mais importante ainda, ele não enfrentou as 3 equipes mais fracas do campeonato, porque elas estão dentro do grupo do Santos. Com certeza. Então, isso é tudo muito mérito do Carille. Essa oscilação é natural do Santos, e o Santos entra, assim, como um dos favoritos. Em tempo, já para deixar avisado aí, a rede lá da trave dos meninos, já vamos levar lá também, já é presente do Garrafa, hein? Rede para as 2 traves aí já tá comprado. Boa, Garrafa! Galera do @Futvida Prudente, Osmar Garrafa comprou pior rede coisa que vocês. tem pro artilheiro é fazer gol e a bola não bater na rede. É isso aí, Mas tá dando artilheiro, gostinho. você sabe, você falou com causa própria, como é que é? Não, já bati alguns pênaltis na vida, mas eu sei que lá tem muito artilheiro e precisa de uma rede. Aí é verdade. As Uma redes já coisa é estão balançar compradas. a rede, outra As coisa é redes já ter estão rede. compradas. Pronto. Beleza, é isso aí, Leandro e galera. 10, Osmar Garrafa. E em breve novidades, hein? Que nós vamos voltar aí, hein? Nós vamos voltar aí. A Marina tá de volta, trazendo para nós os planos do Santos para essa fase eliminatória do Paulistão. Boa noite, Mar. Já tá definido onde que vai ser o jogo contra a Lusa? Oi, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Está sim, e quem confirmou o lugar do jogo, né, como vocês estavam falando aí, o Fábio Carille ontem, falou sobre o próximo adversário, não o próximo adversário de domingo, que é a Inter de Limeira, só para cumprir tabela ali e tudo mais. Mas o próximo adversário já na questão do mata-mata, que é a Portuguesa, igual vocês estavam comentando, né? Pois bem, o Carille, então, falou sobre o planejamento para enfrentar a Lusa e confirmou o jogo que estava sendo cotado para acontecer na Neoquímica Arena tem lugar certo para rolar. Vamos ouvir. As coisas definiram ontem e a gente estava voltado para o jogo aqui. Então, assim, não tem planejamento ainda. Começamos a analisar a partir de amanhã, que agora já definiu o nosso próximo adversário. Né, o jogo da Portuguesa foi ontem, conseguiu. Conheço bem o Pintado. É um time que vai ser aguerrido, um time que vai jogar muito no erro. Isso eu já tenho certeza por conhecer o técnico deles. Mas planejamento, o que vamos fazer muito cedo, né? Amanhã a gente começa a pensar na Inter de Limeira e, é claro, na Portuguesa também, que já está definido que vai ser nosso adversário nas quartas. Professora, a possibilidade de jogar na Neoquímica Arena lhe agrada? Eu gostaria que você falasse a respeito do palco definido, né? Desse jogo. Definido a Baixada. Vila Belmiro. Silvestre, né? Foi ele que fez essa pergunta aí para o técnico Fábio Carille. Então está confirmado as quartas de final do Campeonato Paulista aí entre Santos e Portuguesa. Vai acontecer na Vila Belmiro, independentemente aí das questões financeiras, enfim. Como a gente viu no Morumbis, aí o Santos conseguiu mais de 50 mil pessoas, mas as quartas vão acontecer na Vila, tá bom, Michele? Valeu, Mar. Então isso é bom para o Santos
Ou não é bom pro Santos? É bom, não é, jogar na Vila? Esportivamente excelente. Eu acho que os jogos grandes, os jogos de decisão, o Santos tem que jogar na Vila Belmiro, porque a sua casa vai fazer um alçapão. A gente já teve essa discussão aqui. Isso. Agora, outras partidas que não sejam tão decisivas como essa aí, como vai ser esse jogo contra a Portuguesa, problema nenhum jogar na Neoquímica, problema nenhum jogar no Morumbi, no Allianz Parque. Porque o Santos vai meter 40, 50 mil, gente. E também tem que pensar na questão financeira. O Santos que, como muitos clubes grandes aqui do Brasil, vive uma situação financeira complicada, então não vejo problema nenhum. Mas acho acertada a decisão da diretoria em colocar esse jogo contra a Lusa lá na Vila Belmiro. A Vila Belmiro é a casa do Santos, ponto. A casa do Santos. O presidente Marcelo Teixeira chegou e ele, como conhecedor do Santos que ele sabe da grandeza do Santos Futebol Clube. Então o Santos jogar na capital paulista está jogando em casa também, mas você não pode abrir mão, porque o Santos é um time da Baixada, tem Vila Belmiro, você não pode abrir mão da Vila. E o Santos fica com essa opção de, vez ou outra, subir a serra e jogar aqui na capital. Isso não é novidade para ninguém, o Santos estava muito afastado da capital, tem que voltar, tem que pensar no aspecto financeiro, mas a casa do Santos é Vila Belmiro, claro, o Santos não pode abrir mão da Vila. Bom, chegou a hora da confusão por aqui, é bomba! Tem barulho de bomba, Pachecão? Porque é bomba. José Paz marcou presença no Morumbi ontem para o clássico quente entre São Paulo e Palmeiras. Teve polêmica dentro, teve polêmica fora de campo. Vamos assistir. 3 zagueiros de um lado, 3 volantes do outro. Sinais de um choque-rei com São Paulo e Palmeiras na retranca. Nada disso. A primeira chance do clássico no Morumbis veio justamente com um volante do Verdão. O Aníbal subiu sozinho na área e quase abriu o placar pro Palmeiras. A resposta do tricolor saiu dessa jogadaça pela esquerda. Pena que o cruzamento do Wellington foi muito forte pro Luciano. Só que quando o Richard Rios vacilou na frente do Pablo Maia e deu essa entrada dura no jogador do São Paulo, foi a vez do Alisson aproveitar o passe do Ferreirinha para fazer 1-0. Feliz pela partida novamente. Acaba que dá aquela ansiedade ali de poder sair o gol e hoje saiu. Fico feliz, ainda mais um clássico como é São Paulo e Palmeiras. Na hora exata para o São Paulo, foi esse impedimento aí do Zé Rafael, no que seria o primeiro gol do Palmeiras. Até que aos 8 da segunda etapa, o VAR entrou em ação e o juiz Matheus Delgado Candansan deu o pênalti do Rafael em cima do Murilo. Na cobrança, o Rafael Veiga deixou tudo igual, 1-1. VAR de um lado, VAR do outro. O São Paulo reclamou demais, pediu pênalti nesse lance aí do Piquerez em cima do Luciano, mas a arbitragem de campo mandou seguir. Bom, minha gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo no Luciano e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. O tricolor teve a bola do jogo depois dessa baita jogada do Rames, só que o Alisson dessa vez mandou pra fora. 1-1 e fim de papo num choque-rei em que apenas os São Paulinos conversaram com a imprensa. Controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale se dizer que é um adversário a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são 4 temporadas juntos, e nós trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade, encaixou muito bem e nós fomos melhores na partida, na minha opinião.
Depois do jogo, aqui no Morumbi, o São Paulo anunciou que não cederia a própria sala de entrevistas coletivas para que o Palmeiras realizasse, então, a sua coletiva com o técnico Abel Ferreira. O tricolor alegou que lá no Allianz Parque, na casa palmeirense, o Verdão não cede a sua principal sala para que o treinador do tricolor fale com a imprensa. Com isso, o Palmeiras decidiu, então, que não haveria entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e que nenhum jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras passaria na zona mista aqui do estádio do Morumbi. Em nota, o São Paulo afirmou que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização das entrevistas do Palmeiras. A utilização ou não do espaço, segundo o tricolor, fica a cargo do clube visitante. Também em nota, o Palmeiras informou que, abre aspas, o argumento usado pelo São Paulo não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. Fecha aspas. Abel, algum posicionamento sobre o Palmeiras não falar hoje? Isso tem a ver que não nos deixaram falar. Bom, aí, então, por favor, meninos, não deixar, ele falou que não deixaram falar, mas ele podia parar lá e falar se ele quisesse também, mas aí, claro, não tinha, o São Paulo não disponibilizou, pelo que eu entendi, a sala da coletiva para o Palmeiras. E aí? Vamos começar por aqui ou pelos lances polêmicos? Ai, o diretor pediu os lances polêmicos. Lances polêmicos para começar, porque isso daí vai dar muito pano para manga. Começando pelos lances polêmicos, qual o primeiro lance, do Rafael no Murilo? Então vamos lá, foi pênalti ou não foi pênalti para vocês nesta jogada? Olha, eu disse ontem ao vivo no Mesa Redonda, E foi por causa desse lance aí que o Casares esbravejou, tá? Ele falou que ele o Rafael... esbravejou por causa desse, do Pablo Maia e do pênalti no Luciano, né? 3 lances. Michele, eu continuo achando que não foi nada aí. Mas se o goleiro encosta no jogador... Futebol é jogo de contato, Michele. Mas pode? Eu acho que mas a regra fala que o Rafael aí, ele tá agredindo o Murilo? Não, ele encosta no Murilo, na cabeça do Murilo. É uma dividida. É lance interpretativo. Mas ele impediu o continuamento da jogada, da bola. Ele impediu sim, gente. Pra mim, lance normal. Ô, Michele, o goleiro disputa a bola com a mão. O jogador de linha houve com a cabeça. Houve um contato, não houve uma agressão. Em nenhum momento o Rafael tá procurando a cabeça do Murilo. No meu entendimento, cabe outra interpretação. Eu acho que aí não cabe não, Garra. Mas não é. Que o futebol mudou, infelizmente. Esse negócio de VAR mudou. Antigamente, isso aí não era há 10 anos atrás, sem ser saudoso. Isso aí não era pênalti aqui em lugar nenhum do mundo. Mas agora, aí volta a imagem. Mas espera aí, o dedinho dele pegou no cabelo que estava um pouco à esquerda, acima da orelha. Michele, isso não é futebol. Na bola ao mesmo tempo. Pra mim, lance normal. Ao mesmo tempo, eles pegam na bola. Normal, não daria o pênalti. Eu também não. O VAR hoje, ele apita o jogo. Mas ele acertou a cabeça, não acertou a bola. Aonde, Michele? Aí, ó, acertou a cabeça. Ele bate na bola na cabeça. Não, você encostou a mão na cabeça. Gente, e se fosse, se o goleiro tivesse dado esse soco no pé do jogador e não tivesse pegado a bola, não ia ser pênalti? Aí é outra coisa. Ele tá disputando a bola com a cabeça. Você tá falando se ele pega o pé e não a bola. Aí é outra coisa. Aí ele pegou a bola. Ele bateu com a mão na cabeça. Ele bateu com a mão na cabeça do goleiro, dividindo a bola. Eu acho que foi sem querer. Disputa ali de espaço. Eu não vejo ali. Nossa, absolutamente. A bola bate. Esse pênalti é um pênalti à brasileira, gente. Isso aí não é pênalti em lugar nenhum do planeta Terra, a não ser no Brasil. Não deveria nem ter sido chamado. Chico, você achou que foi pênalti ou não, hein? O que você achou? Olha, eu achei que não, Michele. Não? Eu concordo com a análise do Garrafa e do Zezinho. Gente, só eu acho que foi pênalti. Ô diretor, você acha o quê? Fini, não, fala na voz da luz aqui, no estúdio. Cadê você, Fini? Ali. O que você acha, Ali? Diretor? Não, ali. Não tô vendo. Cadê? Não tá funcionando o microfone, mas ele falou que é pênalti. Ele acha que é pênalti. Ele acha que é pênalti? Aqui, ó. Aqui, ele falou que é pênalti. Ele achou que é pênalti. Ah, bom, não sou só eu, então. Bom, sei lá. É duvidoso. Ele já mudou agora? Ele falou duvidoso? Não, duvidoso tô te dizendo eu. Pra mim, não tem dúvida nenhuma. Não tem pênalti, Michele. E o Miller e o Paulo falaram o que ontem? Acharam que foram pênalti. Revendo o lance, né? Eu já vi umas 10 vezes, Michele, isso aí. Ontem, obviamente, a gente não tinha as imagens da TNT, que elas são mais esclarecedoras, né? A gente só tinha essa imagem, eu achava que não era pênalti. Depois, olhando lá na hora, ontem, Mesa Redonda, achei que foi pênalti.
Mas aí, de tanto ver, eu Passei a madrugada, já que os caras podem ficar no VAR, eu tava sem sono, eu fiquei vendo, e via. Pra lá, pra cá. Chamou o VAR? Ia na cozinha, não, eu ia na cozinha, tomava água, voltava, tal, olhava, tal. Ia no banheiro, voltava, fui dormir às 5 da manhã ver esse lance. De tanto ver, achei que não foi pênalti. Não foi. Bom, fazendo a digestão do Lelis. É isso. Bom, tem mais lance polêmico? Tem. Do Pablo Maia, né? Vamos ver o lance do Pablo Maia, ali, ó. Não, aí é do Luciano. É o pênalti no Luciano, né? Piquerez no Luciano, né? Luciano, não é? O suposto pênalti. Um suposto pênalti do Piquerez no Luciano. Pra mim, também não foi... Cadê o lance? Quer ver? Vai mostrar. O Arthur chamando assim. Ó, aí, ó. Ou seja, dá uma olhada, ó. O Luciano cai e levanta. Quem é o dos caras que mais reclama de tudo no futebol? Luciano. Né? O Luciano Eu reclama. acho que não, porque ele levantou. Então, o Luciano reclama de absolutamente tudo. Imagina se tivesse sido pênalti. Ele O Luciano nem... Olha já lá, ia o Luciano, levantar assim, do ó. jeito que caiu, ele levantou. Não é característica do Luciano. Isso, pra mim, isenta o Piquerez e eu também não daria pênalti. Pra mim, nem no lance do Murilo e nem no lance do Luciano. Pra mim, normal. Absolutamente nada. Esse não. Nada. Isso eu cheguei à conclusão, era umas Michele, 3h30 da manhã. É isso que eu ia te perguntar. Agora, o Michele, exatamente, o Garrafa tá correto no argumento dele, porque o Luciano é um dos caras que mais tem disso de reclamar. Imagina. É um cara que tá sempre ali reclamando. E outra, Michele, ali é uma disputa que, sabe, deu um bololô, um tava na frente, Caiu, outro levantou. atrás. Caiu, levantou, tentou seguir a jogada. Não foi Contato nada. também, pra mim contato. Nada, gente. Pra mim, A gente esse tá perdendo aí a noção do que é foi pênalti ou não. pênalti. Não foi, sabe por quê? Porque quando o jogador cai, que é pênalti, ele já levanta assim, ó. Entendeu? Mesmo quando ele cai e não foi pênalti, que ele vê uma possibilidade e reclama. O Luciano nem reclamou, ele levantou rapidinho, dá uma olhada. Chico Lang, pra você foi pênalti ou não foi? É engraçado, eu achei que foi, porque a futebol. perna do Piquerez enganchou na perna do Luciano. E aí, a hora que o Piquerez foi tirar, ele deu uma alavanca no Luciano. Tá Foi bom. um pênalti meio bobo, mas foi. É interpretativo, Tem perfeito. mais um lance, o do Pablo Maia. O diretor não vai votar, já que ele tá aí na Ah, votação? diretor, você achou que foi pênalti Fala o aí, anterior? filho. O do, Aqui, ó. o do Murilo, aí, o do Murilo não, o do Piquerez no Luciano? Não, né? Pênalti. Pênalti também? Epa! Do Piquerez no Luciano. Fim é Nossa, futebol estranho, hein? Nutella. Bom, e agora o Pablo Maia. Vamos ver esse lance do Pablo Maia. Dá uma olhadinha. Vamos ver. A entrada do Richard Rios. Michele e Garrafa aí, era expulsão direto, tá? Esse assim, foi não o que tem deu nem origem ao gol, Isso, né? deu origem ao gol. A perna do Pablo Maia, depois eu tive a oportunidade de ver as fotos, inclusive o Pablo Maia passou pela zona mista. Cara, isso é uma entrada fortíssima. Isso aí não era nem para ser questionado o cartão vermelho, é cartão vermelho direto. Só tem uma pessoa no mundo que acha que isso não é para expulsão, que ele gosta de futebol pegado. É o Alexandre Silvestre. Você tá maluco? Porque isso Acho aí, que até ele isso aí. Não, você pode, na hora que perguntar para ele, ele acha que não também. Isso aí é expulsão direta e o pior de tudo. O Pablo Maia disse que o árbitro, porque aí acaba originando o gol do São Paulo, né? Isso. Aí o árbitro falou que deu só amarelo porque ele não podia expulsar porque já tinha marcado o gol, que é um grande equívoco. Ele pode sim expulsar o jogador. Ele vai lá no VAR, olha, confirma o gol do São Paulo e expulsa o jogador do Palmeiras. Então o Candancian errou grossamente aí nesse lance para mim. Eu acho que é lance também para expulsão. Acho que o goleiro não deveria ter chutado essa bola do jeito que chutou. O Everton não tá vivendo uma fase legal. O Everton tem um monte de jogador de São Paulo, aí ele joga ali a bola na fogueira pro Bem lembrado, viu, pro Michele? Richard Porque Rios. hoje todo mundo só discutindo negócio de falta, de pênalti. A gente não tá avaliando mesmo bola. Desce E um bola, chutão o lá na Everton, frente. o goleiro da qualidade do Everton. A reposição foi muito ruim. Ele errou nessa saída aí. Só Chico Lang, pra você, esse lance, o Richard Rios deveria ter sido expulso? Ah, sim, expulsão imediata, né? Cartão vermelho direto. E a gente tem a foto da perna do Pablo Maia. A gente vai mostrar a foto agora de como que ficou. Olha a perna dele. O Júlio Casares é que postou. E o VAR não chamou, ele escreveu. E a perna toda Deveria ter chamado, sim. Tinha que ter chamado, E a gente. perna do Pablo, ela trava no gramado com a entrada do Richard, podia ter quebrado. Uma lesão seríssima. Imagina agora o moleque convocado para a seleção brasileira. Não, isso Enfim. daí foi extremamente imprudente, né? Respira, porque agora vem mais polêmica. Vamos lá. Alexandre Silvestre chega mais para a nossa conversa e você vai falar um pouquinho sobre essa briga que aconteceu depois do jogo e todo o desenrolar disso daí.
Depois do jogo, os jogadores, dirigentes de São Paulo ficaram revoltados com a arbitragem. A gente vai chamar o Silvestre ou vai chamar o VT? Primeiro o Silvestre, né? Então vai daí, Silvestre. Fala, Michele, tudo bem, pessoal? Eu fui citado aí, então eu queria só dizer que para mim não foi o pênalti dado para o Palmeiras, eu não daria. O que não foi dado para o São Paulo, eu também não daria. Sobre o Richard Rios, tem discussão sim. Dava para expulsar? Claro que dava, uma questão interpretativa. O Richard Rios domina de costas a bola, domina mal, a bola escapa, ele vira, tenta afastar o perigo, toca na bola e na sequência do movimento, a sola da chuteira vai na perna do Pablo Maia, que está fungando no cangote dele. Claro que dá para expulsar. Eu, Alexandre Silvestre, expulsaria? Não, porque para mim o jogador tentou afastar a bola. A sequência do movimento foi realmente muito forte. Futebol é um esporte bruto, jogado com os pés. Resumo, para mim, acidente de trabalho. Tô aqui na frente do Allianz Parque porque eu tentei conversar com o pessoal, conversei com o pessoal para tentar mostrar para vocês a dinâmica da Zona Mista e da sala de imprensa aqui da Casa Palestrina. Não há uma sala de imprensa para o time visitante, nunca existiu. A própria sala de imprensa do Palmeiras, infelizmente eu não posso mostrar, porque não foi dada a autorização a este repórter, a esta equipe. O que acontece é que a sala de imprensa do Palmeiras é uma sala fixa, mas ela é desmontável. Os equipamentos da própria comunicação do Palmeiras entram e saem, porque aqui tem muito show, né? A Zona Mista vira um espaço VIP em dia de show. Eu conheço muito bem essa parada aqui. Eu venho em quase todos os jogos do Palmeiras e venho em muitos shows realizados aqui no Allianz Parque, tá? O time visitante sempre, para não dizer sempre, 90 e tantos % das vezes, improvisa um cantinho no saguão de imprensa onde são realizadas as entrevistas. Exceto quando é jogo da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, aí um protocolo da Conmebol, principal jogador de cada equipe e os dois treinadores na mesma sala de imprensa, que é a sala oficial do Palmeiras, ok? São Paulo uma vez usou aqui, quando eliminou o Palmeiras, usou a sala de imprensa do Abel Ferreira, não teve coletiva do Abel, e que eu saiba, nunca foi negada a sala de imprensa do Allianz Parque, nem ao São Paulo, nem a outro clube qualquer. Os clubes visitantes fazem a entrevista do técnico num espaço anexo. Temos até as imagens aí que o diretor pode soltar depois, imagens que vão mostrar bem como é que funciona essa dinâmica. Sobre o que aconteceu no pós-jogo, o Palmeiras já se manifestou, a reportagem do Zé Pai já deu uma parte dessa manifestação em nota. O Palmeiras pode inclusive acionar juridicamente, meter um processo para cima do Carlos Belmonte, que é diretor de futebol de São Paulo, pelos xingamentos do Belmonte ali no túnel, nos subterrâneos do Morumbi ontem, xingando o Abel Ferreira de português de M3 pontinhos. Isso aí pode render um processo até na Justiça Comum para o diretor de futebol do São Paulo. E quanto à questão do São Paulo ter feito esse tapinha com luva de pelica em cima do Palmeiras, porque não deixaram a gente usar, nunca teve sala de imprensa aqui para visitante, gente. E realmente é uma falha do estádio, administrado pela W Torre. Estou à disposição. Bom, é muito assunto para se comentar. Hoje de manhã a gente já começou a discutir isso. A nossa equipe, né, já começou a discutir todas essas questões. Fala, Garrafa e Então, assim, o que a gente tem conhecimento é que normalmente o São Paulo cede a sua sala de entrevista coletiva para o time visitante. Isso tem sido um padrão. Sempre cede. O Palmeiras não cede a sala de coletiva, o que eu acho um absurdo. Mas respeito, o estádio é do Palmeiras, ele faz o que quiser, mas ele não cede e cede um local, me parece, impróprio. Ele dá uma escrivaninha, né, e uma cadeira, onde o Dorival está. Uma escrivaninha e uma cadeira. Esse é o espaço que o Palmeiras cede. E a imprensa não tem nem aonde sentar, os jornalistas não têm onde se acomodar para fazer a entrevista. É bom dizer que isso não é uma sala, né, Garrafa? Isso não é uma sala, é um espaço onde se leva lá um saguão, uma escrivaninha e uma cadeira. Eu entendo que o Palmeiras, um time da grandeza do Palmeiras, poderia oferecer sim ao visitante. Quando eu chamo alguém na minha casa é modesta, mas eu procuro receber bem as pessoas. O Palmeiras poderia receber bem quem lá vai. Quando tem jogo da Copa Libertadores, aí é protocolo e a federação
ela deveria exigir isso também no Campeonato Paulista? Quando tem jogo da Conmebol Libertadores, o Palmeiras é obrigado a oferecer a sala numa condição adequada. Deveria e aí, ser sempre, obrigado não é? todo então, time. Então a Federação Paulista tinha que ficar atenta a isso para o campeonato dela não virasse essa esculhambação de repórter sentado no chão. E é um zelo não é? pelo próprio produto, Tá? né, gente? Claro, Bom, gente. isto colocado do lado do Palmeiras, vamos para o lado do São Paulo. O São Paulo normalmente cede a sua sala. Cederia para o Palmeiras ontem. Como aconteceu tudo o que aconteceu, aquela confusão toda, em cima da hora, é a impressão, a leitura que eu faço. O São Paulo falou, não vai usar a sala. Se quiser, usa a zona mista. O São Paulo deveria, porque ele falou em reciprocidade. Reciprocidade seria, então, arrumasse espaço que fosse qualquer, por pior que fosse, assim como o Palmeiras arruma, uma escrivaninha e uma cadeira para o Abel sentar. E o São Paulo não fez. E só para fechar da minha, então, acho que foi o São Paulo, o Palmeiras erra lá quando recebe os seus co-irmãos no Allianz. O São Paulo errou ontem no estádio do Morumbi, uma atitude pequena porque o clima estava tenso. E mais, gente, né, agora fica todo mundo mandando nota para o outro. Parece que se esqueceram o que aconteceu com o Fortaleza semana passada, há uns 10 dias. Quase mataram, né, alguns jogadores do Fortaleza naquele atentado criminoso lá no Recife contra os jogadores do Fortaleza. Então, os dirigentes, os jogadores que reclamam de tudo, os técnicos, todos são exemplos. Então, vocês estão, sabe, daqui a pouco nós vamos ter São Paulo e Palmeiras, muito provavelmente semifinal de Campeonato Paulista ou numa decisão. Estão fomentando uma situação que pode virar contra vocês. Temos que ter responsabilidade. Seria muito legal o Palmeiras receber bem, independente da arbitragem, porque o São Paulo reclamou tanto. O que aconteceu na Copa do Brasil com o São Paulo? Mas isso é sempre assim, Então a arbitragem vai errar sempre. Assim, agora você ficar nessa picuinha, isso só vai fomentar, gerar mais ódio. Aí, ó. Aí, isso não cabe mais, são cara. Jogadores do São Paulo que não estavam relacionados. O Caleri que estava suspenso. Eu acho que jogadores, Rafinha, dirigentes e técnicos, todos têm responsabilidade. Daqui a pouco morre alguém. Isso só aconteceu, como você bem disse, Garrafa, pelo que aconteceu dentro de campo. O São Paulo em nenhum momento estava planejando fazer alguma coisa, dar o toma lá da cá, né, dar o troco. Agora, naquela primeira imagem que a gente mostra ali, da onde acontece a coletiva do time visitante no Allianz Parque, isso é sempre assim. Não é que foi o São Paulo, é sempre assim, vários jogos do Palmeiras lá, sempre o time visitante ali, 95% das vezes, é naquele local. E o São Paulo nunca reclamou. Nunca reclamou. Nesse dia aí, o São Paulo ficou muito bravo. Olha a situação do jornalista, eu tô em pé chão. ali, ó, Esse eu tô em pé lá atrás, numa Por que numa ficou porta. bravo nesse dia? Por quê? Porque o São Paulo entende que não tinha a estrutura necessária para fazer a sua coletiva E não tinha ali. mesmo. E não tinha mesmo. Mas E esse jogo aí acabou 5-0 pro Palmeiras. Então foi várias coisas foram se somando. O São Paulo ficou muito bravo por não ter tido a estrutura necessária para a sua coletiva. E não foi a primeira vez isso. Quando o técnico era o Rogério Ceni, também, imagens circulando aí na internet, no mesmo local. Eu estava lá também, igualzinho. Então, assim, ontem o que aconteceu foi uma sequência do que rolou dentro de campo. Foi uma sequência clara e notória. Inclusive, o presidente Júlio Casares, quando ele vai para a zona mista e diz, no Morumbi não vai acontecer mais isso, o Abel não vai... Como é que ele vai garantir isso? É impossível. A arbitragem é ruim para os dois lados. É ruim no Morumbi, é no Allianz Parque, é no Brasil inteiro. O São Paulo avançou numa Copa do Brasil, como no Allianz, recentemente, com um erro de arbitragem, aquele impedimento do Caleri. A arbitragem erra para os dois lados. Tem uma pergunta para o telespectador que está nos assistindo. José Paes, as entrevistas coletivas acontecem ao mesmo tempo? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Geralmente, o time visitante, ele quer que a sua coletiva aconteça mais rápido, então ele acelera o processo ali para sair do estádio mais rápido. Geralmente dura uns 15 minutos. Isso. O protocolo hoje da Federação Paulista acaba o jogo, 15 minutos depois tem que ter uma primeira coletiva. Então não dá para usar a mesma sala, gente. Dá para usar, porque faz um técnico e depois mais 15 minutos. No Morumbi não existe estrutura para que duas coletivas aconteçam ao mesmo tempo. Não existe. Zé, isso é legal, esse protocolo dos 15 minutos, ao término do jogo, o treinador tem um tempo X para aparecer na coletiva, isso é um protocolo legal da federação, mas a federação tem que ficar atenta que os clubes dêem a mesma condição para os visitantes, para evitar esse tipo de situação, gente. Nós pedimos para que o Abel falasse então com a gente na zona mista. Dava para falar. Aí ele não quis. E eles preferiram não aceitar o nosso vamos pedido. Lá, parecia a quinta série. Não vou falar, você também não vai falar e tal. E agora a gente traz o Thiago Salazar para a conversa, porque o Corinthians também está incomodado com a diretoria do Palmeiras. Boa noite, Salazar. Explica pra gente o que o Corinthians tem a ver com essa história.
Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, vou colocar o Corinthians nessa história, porque é o seguinte, na semana passada, antes desse choque rei, eu conversei com um dirigente do Corinthians, importante, da alta cúpula aqui da diretoria do Corinthians, bati um papo com ele e perguntei sobre aquele caso lá na Arena Barueri, no último derby, quando quebrou o vidro do camarote do Corinthians. E olha, Michele, o termo utilizado na nota oficial do São Paulo foi exatamente o mesmo que eu ouvi aqui na semana passada, reciprocidade. O Corinthians ficou muito incomodado pela maneira como foi tratado quando o Palmeiras foi mandante no último clássico. E o que foi passado para mim é que haverá reciprocidade. O Corinthians promete não ser nada hospitaleiro no próximo derby, quando for mandante na Neoquímica Arena. Inclusive estuda colocar a diretoria do Palmeiras no camarote lá perto das torcidas organizadas, porque por aqui todo mundo ficou muito irritado com o tratamento recebido pela diretoria do Palmeiras no último clássico lá na Arena Barueri. Pois é. Muito bem. E o que acontece é o que o Salazar disse. Os times visitantes, eu repito aqui, eles já sabem, lá no Allianz Parque, a própria sala do Palmeiras é improvisada. A sala de entrevistas coletiva do Abel é num local improvisado, mas tem lá o banner do Palmeiras já colocado, tem a mesa, tem cadeira para os jornalistas, tem tudo. Agora, a coletiva do visitante não é numa sala. É num espaço onde as pessoas transitam de um lugar para o outro. Em qualquer lugar, ali no meio da... Não, é sempre naquele local ali onde a gente mostrou a imagem agora há pouco. Só que ali passa o Gandula, Acho muito tem a sala do Gandula, tem a sala da arbitragem. Para você acessar o gramado, você tem que passar por ali. Para acessar o hall do Allianz Parque, tem que passar por ali. Mas construir Então, uns estádios super tops, não dá para ter feito 2 salinhas ali? Não há vontade, não há interesse. O Palmeiras não está preocupado em receber bem. Essa é uma verdade. Ponto. Se estivesse preocupado em receber bem, atenderia na mesma sala que o Abel atende. O Palmeiras não tem essa preocupação, a não ser que venha a ser obrigado. Isso é ponto, isso não é opinião, é ponto. O Palmeiras, se estivesse preocupado, levaria na melhor sala que tem, que é assim como o São Paulo faz, não é? Mas o Palmeiras não faz isso. Nas e o redes Corinthians, sociais, como que faz? O Corinthians lá na Neoquímica Arena, o Salazar pode até falar melhor, mas... Tem uma outra sala com cadeira. Tem uma sala onde acontece a entrevista coletiva do técnico do Corinthians, que é um auditório, inclusive, muito grande, muito estruturado. E tem uma sala menor... Mas com cadeiras, com uma estrutura mínima. Para você fazer. Aprendam com o Corinthians, tá bom? Salazar, volta pra tela para falar sobre o futuro. Você vê, Chicão, o time do povo tem 2 salas, uma estrutura maravilhosa. Fala, Salazar, sobre o futuro do Corinthians depois da eliminação no Paulistão. Pena que foi eliminado do Paulistão, mas não caiu, hein, Salazar? Não caiu. Qual o caminho agora, Salazar? Olha, Michele, o Corinthians agora vai ter que se programar para esse restante aí de período de intertemporada, acho que dá para chamar assim, né? Porque é um pouco mais de um mês de trabalho ali sem uma competição de fato em jogo. Vamos lá, Michele, o Corinthians tem uma última rodada para fazer do Campeonato Paulista, vai ser contra o Água Santa. Para o Corinthians já não vale nada, vai ser importante para o Antônio Oliveira trabalhar o time, observar, testar, dar rodagem para jogadores. Esse jogo, a princípio, vai acontecer em São Bernardo, no estádio 1º de maio, mas as diretorias estão conversando. Existe uma possibilidade do Água Santa mandar o jogo no Morumbi, mas esse martelo não está batido, a gente vai ter que aguardar. E aí o Corinthians vai ter esse jogo pelo Paulistão, depois vai ter um jogo pela Copa do Brasil contra o próprio São Bernardo, deve acontecer dia 13 de março, e 2 amistosos que vão acontecer fora do estado de São Paulo, ou em outro estado brasileiro, ou fora do país. O Corinthians vai usar, então, provavelmente esses 4 jogos num período de aproximadamente um mês para se preparar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, que vai ter esse jogo da segunda fase, e também para a Copa Sul-Americana. O Corinthians, que pegou 2 dias de folga, volta a trabalhar amanhã, de olho nisso tudo que a gente comentou, em toda essa programação. Aliás, o Corinthians está fora, mas conseguiu uma vitória importante sobre o Santo André, com gol aos 49 minutos do segundo tempo. E o que chamou a atenção para a gente é o vídeo que o clube soltou de bastidores. A Michele gosta muito de bastidores. Então vamos dar uma olhada no Antônio Oliveira, que a gente ainda está conhecendo. Vamos ver como é que ele é no vestiário depois de um jogo como esse. Hoje a vitória tem que ser nossa. A vitória tem que ser nossa. E não vamos parar com sangue no olho até conseguirmos aquilo que nós queremos. Bom jogo a todos! O que eu vos quero dizer é dar-vos os parabéns. Continuem a acreditar, porque vocês são bons naquilo que fazem. Eu tenho tido, e eu já confidenciei isto com aqueles meus colaboradores, que tenho tido das 3 semanas ou quase um mês mais felizes da minha vida,
porque encontrei, para além de gente de grande qualidade, encontrei gente com uma enorme vontade de aprender, de querer crescer, de tornar-nos cada vez melhor em termos individuais e atléticos. Parabéns a todos e uma salva de palmas a todos vocês. Beleza, pena que não adiantou, né, gritar tudo isso, porque já tinha perdido aqueles 5 jogos com o Mano Menezes. Depois eu quero saber do Salazar se o jogo do São Bernardo com o Corinthians vai ser no Morumbi, tá? Estão falando que é isso, que vai ser no Morumbi. Já fica sabendo que não vai ter onde sentar lá fazer coletiva, pelo visto. Vai, fala, Garrafa. Então, ontem a gente levantou esse tema no Mesa Redonda e eu acho realmente um vexame, independente de todos os problemas que o Corinthians tem, o Corinthians não ter avançado de fase no Campeonato Paulista. O nível do Campeonato Paulista é um nível muito, muito baixo. Você olha no grupo do Corinthians, o Corinthians, com todo respeito a Mirassol e Inter de Limeira e o próprio Bragantino, o Corinthians ser lanterna desse grupo. O Corinthians não pode normalizar a situação de ser eliminado numa primeira fase do Campeonato Paulista. E aí tem gente que fala, o Garrafa não é corintiano, porque elogia o Palmeiras. O Palmeiras está ganhando, tem que elogiar o Palmeiras. O Corinthians está perdendo, tem que criticar o Corinthians. Né? E você, corintiano, sabe que não é para normalizar o Corinthians não passar de fase de grupos do Campeonato Paulista. Não pode normalizar o Corinthians perder para a Ponte Preta dentro de Itaquera. Não pode normalizar o Corinthians perder para o Novo Horizontino. Não pode normalizar para o Corinthians tomar de 5 do Bahia dentro de casa. Isso não é comum na história brilhante do Corinthians, maravilhosa do Corinthians. Então o momento não é bom. Separa o Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, desse momento. A campanha do Corinthians foi vergonhosa no Campeonato Paulista, independentemente de Duílio, de Augusto, de Augusto, o Mano Menezes. Os jogadores pisaram na bola com a torcida corintiana. Pisaram na bola. É um escândalo o Corinthians, na minha modesta opinião, não estar na próxima fase do Campeonato Paulista. Que o Tonhão da Fiel possa agora deixar uma luz de esperança aí, que com todos esses jogadores o Corinthians não passe vergonha. E graças ao Tonhão da Fiel, o Corinthians não vai para a última rodada contra o Água Santa, na minha opinião, brigando para fugir de rebaixamento no Campeonato Paulista. É isso aí. Seria um absurdo. Mas o Corinthians, nós discutimos esse ano... Podia ser acontecer. Nós discutimos, estava ameaçado ou não estava? Estava ameaçado. Sim. Agora, em relação aos bastidores ali, acho legal a gente ver como é que tá o Antônio nesse primeiro momento dele à frente do Corinthians. Agora esse negócio, grita dali, grita daqui, isso aí todo mundo faz, gente. Já tá isso aí falhando todo mundo acontece. E aí quando ganha, põe, quando não ganha, também fez. E aí não põe, mas também é a mesma coisa sempre. Bom, ainda é uma dúvida se vai jogar ou não com o São Bernardo no Morumbi. Morumbi. É porque o mando é do São Bernardo e o São Bernardo de olho, né? A partida pela Copa do Brasil que nós estamos falando. E o São Bernardo de olho numa arrecadação está querendo levar o mando para o Morumbi, que faria uma baita arrecadação, teria um bom campo, tem um bom time e vai enfrentar o Corinthians lá dentro, porque se jogar no ABC, a renda é muito pequena, né? É isso aí. A gente volta agora para o Allianz Parque para um novo contato com o Alexandre Silvestre. Silvestre, o que mais você separou para a gente? Eu posso falar um pouquinho do time, né, Michele, que praticamente garantiu a melhor campanha da fase de grupos. Deve o Abel Ferreira poupar praticamente todo mundo no jogo do domingo em Barueri contra o Botafogo. O Palmeiras já tem a melhor campanha, só perde se acontecer uma tragédia, perder o jogo, o Santos ganhar, tomar de goleada, o Santos ganhar de goleada, acho pouco provável. Hendrick e Zé Rafael estão pendurados, esses devem ser poupados, porque se esses caras tomam o terceiro amarelo na última rodada, cumprem a suspensão no mata-mata, no primeiro jogo das quartas de final. Primeiro jogo único, né, de quartas de final. Lembrando que os cartões são zerados, mas quem tiver pendurado, se tomar na última rodada, cumpre a suspensão na eliminatória. Então, acho que o Abel vai preservar pela questão física e certamente Zé Rafael e Hendrick serão poupados por conta dos 2 cartões. Palmeiras segue lutando contra o tempo para ter à disposição o Allianz Parque, pelo menos para o jogo de mata na próxima fase do Paulistão. E para arredondar toda essa polêmica aí de assessoria, não sei o quê, papapá, um grande exemplo é a administração do Red Bull. Estive lá mais uma vez em Bragança Paulista ontem e, como normalmente acontece sob essa gestão de Red Bull, a equipe da Gazeta, como outras equipes, o estádio é acanhado, mas tem cabine para todo mundo, fica espremidinho, mas cabe todo mundo. Ninguém fica atrás do gol, como já aconteceu no Morumbi, por exemplo. Ninguém fica tablado de madeira, como no campo do Corinthians, de abertura de Copa do Mundo de Maram, que tem tablado para botar câmera. Ninguém fica amontoado. A sala de imprensa serve para os 2 times. Quando você termina ali, já pode subir para o gramado para gravar passagem. Então, um belo exemplo para vocês, grandões. Vila Belmiro
Belmiro também. Eu adoro a Vila, mas a sala de imprensa do visitante é numa catacumba, numa caverna, do lado do vestiário do visitante. E a sala de imprensa do Santos, que é bonitinha, fica debaixo da torcida jovem. A gente tem que passar no corredor polonês, no sentido contrário, no meio do povo. Se não morrer, você consegue fazer a entrevista. Claro que eu estou metaforizando, mas às vezes o bicho pega lá também. Então, um grande exemplo para os 4 grandões de São Paulo é o Red Bull Bragantino. Gastei meu tempo. Ó, um beijo para vocês. Bom, último contato agora com o Thiago Salazar, no Parque São Jorge, porque o presidente Augusto Melo explicou o que aconteceu com o Rojas. Certo, Salazar? Traz pra gente, então, os detalhes dessa história. Michele, quando acabou o jogo contra o Santo André, eu procurei a assessoria do Corinthians e falei, olha, alguém tem que vir falar sobre o caso Matias Rojas. E eu, não, mas por quê? Ninguém queria falar. Enfim, a assessoria foi bacana, foi lá, conversou com o Augusto Melo e ele topou. Aceitou vir e atender a imprensa para falar sobre o caso Matias Rojas. Daqui a pouco eu dou um pouquinho de informação atualizada. Vamos ouvir o que disse o Augusto Melo sobre isso. E existia uma cláusula no contrato dele na qual ele poderia abandonar a qualquer hora. E é a segunda vez que faz isso, mas faz parte. Agora a gente está, conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com o advogado dele. O advogado dele viajou sexta-feira e ele, segunda-feira, a gente vai sentar para conversar e resolver o problema. Ele não recebeu desde que ele chegou aqui, ele não recebeu. E é o que está sobrando para a gente agora, mas estamos aqui para resolver, vamos resolver. A dívida do clube hoje com ele refere-se a que parte? CLT, luvas ou imagem? Imagem, né? O mais pesado é a imagem, que acumulou muito, desde que ele chegou aqui nunca foi pago. Não. E o salário dele está em dia, CLT está em dia, entendeu? O problema está sendo imagem e no contrato dele dizia que realmente ele... E a gente fez um acordo, é complicado, né? O montante que deixaram a chegar, né? Mas vamos resolver. Qual que é esse montante? 8 milhões? É, daí para mais. Daí para mais? É, mas já segunda-feira, se Deus quiser, a gente senta e resolve. Tá tudo numa boa, sem problema. Falei com o jogador e ele também estava com problema de família, que ele preferiu ficar por lá para resolver. Falei com o empresário, falei com o advogado dele. Eu mesmo tomei a frente de tudo isso e vamos resolver. Fomos pegos de surpresa. Ele estava até contente, pelo menos às vezes até brincava com ele, cumprimentava nos cafés da manhã, almoço. Pra gente foi surpresa, eu não estava. Quando eu fiquei sabendo, fiquei sabendo no final do dia, foi uma grande surpresa. Atrasos acontecem no futebol em todos os clubes. Você teme que isso abra algum precedente aqui no Corinthians? Por isso que nós estamos aqui para resolver, Salazar. A gente está trabalhando dia e noite, vocês não têm ideia. A gente não tem mais vida social, família, está complicado, mas foi o que a gente se propôs e a gente está disposto a sanar tudo isso. Não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde, a gente está conversando com todos os atletas nesse sentido. Isso já é coisa que não é nem do ano passado, é do ano retrasado, do outro ano. Tem situações que vêm já há anos, já vem há 5 anos, 6 anos. Enfim, tem muitas coisas que vêm e a gente de um a um está conseguindo sanar. Como disse o presidente, tem muito jogador no elenco e que o Corinthians tem direitos de imagem atrasados. Ao todo, aí somando todo mundo, dá mais ou menos 60 milhões de reais que o Corinthians está tentando aí parcelar. E é essa a proposta do Corinthians para o Matias Rojas. O Corinthians deve aí, como disse o presidente, na casa dos 8 milhões. O Corinthians quer fazer um acordo de parcelamento e aí cada um segue a sua vida. Assim o Rojas não vai para a FIFA, também vai jogar em outro clube e o Corinthians segue por aqui. É nessa linha que a diretoria está conversando. E para vocês terem uma ideia, de CLT está tudo certo com o Rojas, né? E eu descobri que só de CLT ele ganhava 950 mil reais por mês. Junta aí com imagem e tudo mais, estamos falando de quase 2 milhões por mês. Esse era o acordo feito com o Matias Rojas, tá certo? Passa a bola para vocês, gente. Olha, nem vou falar nada. Fala vocês, vai. Que contrato legal que o Corinthians fez com o Matias Rojas. Belo empresário. 2 milhões? 2 milhões, o cara não deu um chute na bola. Parabéns ao empresário. Enfim, parabéns aos envolvidos, né? A gente sabe que no futebol eles botam geralmente um valor na CLT que é menor e o valor 900 maior mil. É por fora, né? O direito de imagem e tal, que eles sempre falam. Só na CLT, quase 1 milhão. Viu, José? E aí o Corinthians, você sabe, de imposto, sem na CLT, é mais 1 milhão. Porque se Deus. você ganha, é praticamente o dobro. Então, se você ganha 900 mil, é como se tivesse mais 900 mil. Agora... mas chegou segunda-feira e ia resolver, né? Segunda-feira vamos resolver 8 milhões de reais. Nossa. Cara, assim, o jogador, se não recebe...
como qualquer trabalhador, ele tem direito de buscar os seus Não, direitos. tá certo. Agora, parte do Errado Exatamente. foi quem aceitou fazer um contrato com esse cara aí desse valor todo, né? Devia ser... Bom, nem vou falar. A diretoria do Corinthians pisou na bola. O técnico Cuca está de volta ao futebol. Ele foi anunciado hoje como novo treinador do Atlético Paranaense para a sequência da temporada, começando os trabalhos já amanhã. O Cuca estava afastado dos gramados desde que deixou o Corinthians em abril do ano passado. Aí, na época, o que pesou muito foi aquela pressão dentro e fora do clube por conta de uma condenação por abuso sexual de vulnerável na Suíça, mas aí o tribunal do país anulou a condenação, que era de 1989, e o Cuca volta agora aos trabalhos. O técnico chega para assumir o Furacão no lugar de Juan Carlos Osório, aquele mesmo que já dirigiu o São Paulo. E o Osório caiu porque perdeu para o meu Londrina por 1-0. Uma derrota. Ele uma tinha derrota, mas 12, perdeu pro meu 12 Tubarão. partidas. Nossa, uma única por que derrota. mandar ele embora? Se ele O só futebol tinha brasileiro mói treinadores. Porque o Londrina é assim pressão. mesmo, não tem conversa Calma. não. Agora no jogo da volta o atleta tem que fazer 2 na gente, entendeu? Gazeta Esportiva fica por aqui. Voltamos amanhã com muito mais. Uma ótima semana para você. Tchau, Garrafa. Tchau, Zé. Tchau, Chico Lang. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.